Herói ou vilão? Um justiceiro social ou um assassino cruel? Olha, poucas figuras na história do Brasil dividem tanto as opiniões quanto Lampião. A história dele é um retrato muito, mas muito fascinante do sertão nordestino, e hoje a gente vai tentar desvendar quem foi o homem de verdade por trás de toda essa lenda. Essa frase, que é bem chocante, né? Ela não veio de um livro de história, não. Ela é de uma peça de teatro super recente. Agora, para pensar nisso. Quase um século depois de morrer, o Lampião não é só um personagem do passado. Ele está vivo, sendo reinventado nos palcos e, veja só, até dando palpite sobre o Brasil de hoje. E quem é que está mantendo essa lenda tão viva assim? Bom, vamos conhecer os cabras de Lampião. Eles nasceram na mesma terra do cangaceiro e não estão só contando a história dele. Eles estão revivendo essa história de um jeito que é único. E a grande chave para essa apresentação é o chachado. Tenta imaginar, é a mesma dança que os cangaceiros de verdade usavam para, sei lá, relaxar entre um combate e outro, agora num palco. Com sanfona, triângulo e zabumba tocando ao vivo, eles pegam uma história super violenta e transformam na mais pura arte, levando a gente direto para o universo místico do sertão. Mas aí essa performance toda, que é incrível, faz a gente se perguntar, ok, por trás da arte, da dança, da lenda, quem era o homem de carne e osso que inspirou tudo isso? Para a gente entender o Lampião, primeiro a gente precisa entender o que era o cangaço. Imagina o sertão daquela época, uma terra de seca, de muita pobreza e com o poder todo concentrado nas mãos dos famosos coronéis. Foi nesse cenário de injustiça que surgiram os cangaceiros. É o que um historiador importante, o Eric Hobsbawm, chamou de banditismo social, que é basicamente quando os criminosos, para os mais pobres, acabam virando uma espécie de herói. E por trás do apelido tão forte, Lampião, estava Virgulino Ferreira da Silva. Nascido em Pernambuco, o terceiro filho de uma família de agricultores, com uma infância bem comum. Ninguém naquela época poderia imaginar que aquele menino se tornaria o cangaceiro mais temido de todos, o rei do cangaço. E é aqui que mora o grande enigma do Lampião. De um lado, a imagem do justiceiro, o Robin Hood do sertão, que dizem que defendia os mais fracos da violência da polícia. Só que do outro lado, os fatos históricos são brutais. Um criminoso responsável por mais de 1000 assassinatos, sequestros, torturas. Como que a mesma pessoa consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo? Então, como é que o jovem agricultor virou o bandido mais procurado do Brasil? Vamos dar uma olhada em como esse reinado, que era de terror para uns e de fascínio para outros, realmente começou. A faísca inicial foi uma briga boba de vizinhos. Só que a violência foi crescendo, crescendo, até que, em 1921, a polícia assassinou o pai dele. E aí, aquele foi o ponto sem volta. O Virgulino mergulhou de cabeça no cangaço e em um ano só, ele já era o chefe do próprio bando. A lenda dele se consolidou de vez em 1930, quando chegou a Maria Bonita, a primeira mulher a entrar para o bando. E a vida no bando, olha, era uma luta diária para sobreviver. Tenta imaginar essa cena. Eles cavalgando pela caatinga, protegidos do sol e dos espinhos por aquelas roupas de couro que viraram sua marca registrada. Armados com fuzis, eles viviam na dependência de uma rede secreta de coiteiros, que eram pessoas que davam abrigo e comida. E o desprezo pela polícia era tão grande que eles apelidaram os soldados de macacos, tirando sarro do jeito que eles fugiam. E não vamos nos enganar, o domínio deles era gigante. Por quase 20 anos, o Lampião e seu bando foram tipo um governo paralelo, sabe? Eles desafiavam as autoridades em 7 estados do Nordeste e deixavam rastro de medo e, para alguns, de admiração. Mas todo reinado uma hora chega ao fim. E o fim de Lampião não foi apenas violento, ele foi transformado num espetáculo público sombrio, chocante. O fim chegou na Grota do Angico, lá em Sergipe. Era para ser o esconderijo mais seguro deles, mas uma traição mudou o rumo da história. Na madrugada de 28 de julho de 1938, a polícia cercou o acampamento. O bando foi pego dormindo, totalmente de surpresa. O ataque todo durou só 20 minutos, foi muito rápido. 11 cangaceiros foram mortos ali mesmo, na hora, incluindo Lampião e Maria Bonita. Ele, inclusive, foi um dos primeiros a cair. Mas a vitória da polícia se transformou num ato de pura barbárie. Eufóricos, eles não se contentaram só em matar os cangaceiros. O que aconteceu com a Maria Bonita é a parte mais chocante. Ela foi encontrada gravemente ferida, mas ainda viva.
e foi decapitada mesmo assim. Uma brutalidade que, nossa, ecoa até hoje. E a história fica ainda mais sinistra. As cabeças dos 11 mortos não foram enterradas. Elas foram cortadas, preservadas em querosene e levadas numa espécie de turnê macabra, sendo exibidas como troféus nas praças das cidades para todo mundo ver. E essa exposição grotesca durou décadas. As cabeças ficaram expostas num museu em Salvador por mais de 30 anos. Foi só em 1969, depois de uma longa batalha judicial que as famílias travaram, que os restos mortais finalmente puderam ter um enterro digno. Foi o fim dessa história macabra de exibição pública. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta do começo, né? Como é que um homem com uma vida tão violenta e um fim tão brutal se transformou numa das figuras mais celebradas da nossa cultura? O que aconteceu foi uma coisa impressionante. O criminoso morreu, mas a lenda nasceu. O nome Lampião deixou de ser só sinônimo de medo para virar um símbolo de resistência, da identidade nordestina. A saga dele foi imortalizada na literatura de cordel e a imagem dele se misturou para sempre com o folclore do Brasil. E esse legado é simplesmente gigante. Na música, ele é dado como autor de Mulher Rendeira, que virou o hino do cangaço. Na literatura, Jorge Amado cita. No cinema, são dezenas e dezenas de filmes e, bem recentemente, em 2023, a história dele chegando no céu e no inferno deu o título do Carnaval do Rio para a Imperatriz Leopoldinense. Quer dizer, ele está em todo lugar. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A história de Lampião meio que obriga a gente a perguntar: quando a injustiça é a regra, o fora da lei vira um herói? A forma como o Brasil transformou um assassino brutal em um mito talvez diga muito mais sobre as nossas próprias feridas como sociedade do que sobre o próprio Lampião.